Olá, está no ar mais um programa Mulher Protagonista. Entrevistamos mulheres que são referências em suas áreas de atuação e também personas que falam sobre mulheres. Aqui ao meu lado, a Lili Marquísio, que ela é business coach e também especialista em mindset pessoal. E do outro lado, a Daiana Goldinho, que é fundadora da startup Pracaranga. Obrigada, sejam todas bem-vindas. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. E falando aqui sobre a questão do mindset pessoal, sobre startup, uma mulher líder nesse ramo, você, business coaching. Queria que você falasse rapidamente um pouquinho de cada uma. Posso começar pela Lili, por gentileza? Claro. Olá. É uma grande oportunidade a gente estar falando, né, um pouquinho do nosso trabalho, mas principalmente falando sobre mindset. É um assunto bastante falado agora nos últimos tempos, né? Mas muita gente ainda não sabe o que significa. Eu sou consultora em inteligência organizacional e fui entender um pouquinho sobre o cérebro, porque trabalhando com as lideranças das empresas, a gente percebe que muitas vezes os processos ou eles não funcionam, ou as metas não são alcançadas, mas a gente não entende o motivo disso. E aí fui entender muita coisa estudando neuropsicopedagogia clínica. E aí estudando um pouquinho sobre o cérebro, entendendo o funcionamento cerebral, e aí a gente aprofundando um pouquinho sobre o mindset, que é esse modelo mental que tem a ver com as nossas experiências, as nossas crenças e tudo que a gente acredita como verdade. E isso muitas vezes, se não muito entendido, pode barrar, né, a prosperidade, o sucesso da carreira, como também ter problemas interpessoais e problemas de relacionamento. Então, trabalhar o mindset realmente assim é uma das grandes oportunidades do ser humano para poder se entender, se conhecer e também melhorar assim, o seu desempenho. Ótimo, super interessante. Louca para saber mais sobre o mindset. Pensamento. E você, que é fundadora e CEO da startup Pracaranga, bem interessante esse nome, inclusive, fala um pouco mais sobre o que é o seu negócio. Certo. Prazer. Obrigada, Michele, pelo convite. A minha startup, ela é uma startup de busca e negociação de peças seminovas e novas para carro, moto e caminhão. Então, ela veio com o objetivo de facilitar e transformar a forma que as pessoas procuram peças para o seu veículo. A gente está operando desde maio e a gente está trabalhando nesse projeto já há um ano. Então, nosso objetivo é realmente transformar esse negócio. Eu venho, na verdade, do mundo corporativo. Eu trabalhei muitos anos em empresas, então era funcionária mesmo, CLT, e trabalhando com sistemas, implementação de sistemas, e eu vi que eu queria ir para esse mundo empreendedor, de fazer esse desenvolvimento, e a gente descobriu essa oportunidade de estar fazendo essa mudança. Nossa, inclusive aproveitando a mudança, seria uma mudança de mindset, Lili? Com certeza. Principalmente as mulheres, né, nesse contexto assim, de software, de sistemas, né, e de inovação. Porque quando a gente fala de inovação, geralmente ele é um mundo também muito masculino. Mas as mulheres também estão conseguindo, né, o seu espaço, que é bastante relevante assim, para o mercado e para nós. Com certeza. E essa mudança, como é que foi essa mudança, então, falando de mindset? Até para a Lili ajudar a gente a entender um pouco do mundo organizacional para o mundo empreendedor. Foi um pouco difícil? Foi fácil? Ou tu não queria? Ou tu nem sabia o que empreender? Como é que foi isso? Eu venho de uma família que não são de pessoas empreendedoras, porém eu tenho uma mãe muito forte, muito determinada, que me passou grandes valores, então principalmente do comprometimento. Eu me formei em contabilidade, e então eu fui para esse mundo corporativo e os caminhos me levaram a trabalhar com tecnologia. E eu decidi ser mãe. Né? Então, depois que eu decidi ser mãe, eu precisei abrir mão de algumas coisas e uma dessas era esse trabalho de consultoria viajando pelo Brasil e fazendo esse processo de implementação. Eu queria empreender, sempre queria, mas eu não tinha ideia ainda do que fazer. Me surgiu a oportunidade, mediante toda essa experiência que eu fui adquirindo ao longo de mais de 5 anos, de trabalhar com tecnologia. E por que não? E com certeza, com relação à parte de peças, que é uma outra área também que parece tão masculina, ainda mais se eu falo de peças seminovas, né, os CDVs, os ferros velhos. Então, eu adoro ser desafiada, eu gosto da mudança. Eu não gosto de ficar no mesmo ritmo, eu gosto das novidades. E por que não uma mulher à frente disso?
Sim. Então, eu adoro esse processo da inovação, sou aderente, né, à questão da mulher estar inovando, estar mudando e principalmente se desafiando. Exatamente, cada vez mais as mulheres elas vêm se desafiando. No mundo empreendedor, elas têm que se empoderar para depois se apoderar e também protagonizar suas ações, a sua vida, que é, inclusive, o protagonismo. Lili, você como especialista dessa mudança de mindset pessoal, qual é esse fenômeno que vem ocorrendo nos últimos tempos com as mulheres, dessa mudança de saindo do organizacional para o empreendedorismo? Como é que tem sido isso, ao seu ver? Eu vejo assim que se fala muito sobre empoderamento, né? Eu acho que isso tem reforçado muito e talvez dado mais coragem para as mulheres. E essa coragem realmente muitas delas até têm, mas quando é uma caminhada sozinha, solitária, é mais difícil, né? Então, quando tu tem assim mais mãos, mais cabeças, né, pensando sobre isso e te ajudando nessa jornada, com certeza fica mais leve, mais tranquilo, porque a gente sabe que no mercado onde é muito masculino, né? A Day agora trouxe essa nova oportunidade para o mercado, né? Porque é uma grande oportunidade. Mas é de peças, de carros, motos e caminhões. É um mercado masculino, né? As mulheres, quando elas entram nesse mercado, apesar de dizerem que hoje está muito mudado, ainda existe muito preconceito, né? Que nós precisamos ultrapassar essas barreiras, mas é preciso coragem e é preciso também uma conexão com outras pessoas que também têm o mesmo pensamento. Então, essa mudança do mindset, ela primeiro, tomar consciência das coisas, né? Sobre ti mesmo e te apoderar, né? Criar coragem para fazer. Sinto lhe dizer que tu sempre foi empreendedora, né? Então, assim, pelo pouco, assim, da tua história que a gente viu aqui, o teu empreendedorismo vem de muito tempo. Tu virou empresária. Exato. Né? Então, isso também é uma questão, assim, da gente tomar consciência disso também, né? Por que eu não era empreendedora antes? Não, sempre foi, né? Então, são algumas coisas, assim, sobre também se enxergar, se entender, se conhecer um pouquinho mais, para poder fazer grandes avanços, né, para a sua própria vida, seja no profissional ou seja no pessoal. O mindset realmente é ele que vai te conduzir por essa jornada, né? E quando a gente sabe como é que funciona, como é que funcionam esses pensamentos, essas crenças, né? E a forma com que eu me posiciono frente a tudo isso e as coisas que estão acontecendo, é que eu consigo ter melhores resultados. Sim. E como é que a gente consegue fazer? Porque muitas mulheres, sim, sempre foram empreendedoras, protagonistas e empresárias. Por que muitas delas têm a dificuldade de conseguir entender isso? Tomar para si isso. Realmente, eu sou empresária, eu sou empreendedora. Por que algumas vezes tem esse problema? Será que por conta de alguma convenção social? Será que a gente ainda tem um pouco de receio? Isso é um lugar muito masculino ou não tem nada a ver? A gente costuma dizer que não tem nada a ver, né? Na verdade, a gente escuta muito isso, mas tem muito a ver, sim. Né? Então, esse fator de tu criar algumas habilidades que tu precisa para enfrentar tudo isso, porque é um desafio, né? Então, tu sair de casa não é só mais mãe, né? A gente está falando de questões aqui muito sociais. Aquele protótipo, né, criado assim da mulher perfeita, da princesa, né? Então, eu tive muitas dificuldades nas aulas que eu dou aula de pós-MBA e eu conto, né? A minha formação em gestão da produção, especialização em engenharia, aí foi desafiar, né? Também uma área masculina. Extremamente. Engenharia. Extremamente. Sim. E eu sempre tive problema com os engenheiros. Né? Então, assim, mas não eram os problemas, na verdade, era mais uma disputa de conhecimento de poder. Como eu não tinha conhecimento e propriedade, eu fui buscar isso na academia, né? Mas eu digo, né, hoje eu dou carteiraço porque me fizeram estudar muito, né? Então, eu precisei buscar o conhecimento para então poder enfrentar essas barreiras e as dificuldades que eram apresentadas para mim. Então, um ambiente muito masculino e perverso, ele nunca foi fácil e isso vai te moldando, né? Por que ele é perverso? Qual os itens que tornam esse mundo masculino perverso para nós? Agora eu vou usar o meu caso especificamente, né? Eu sou mulher,
Hoje, claro, hoje eu já tenho 4.1, né? Mas eu entrei no mercado muito cedo, né? Então, aos 23 anos, 24 anos, aos 28 eu já fazia reuniões de análise crítica com lideranças, né? Com todos homens. E aí, como é que entra uma mulher nesse cenário que é extremamente masculino? Eles não querem tu lá. Na verdade, eles gostariam que todos fossem iguais a eles, né? E aí entra essa pessoa mais jovem, mulher, e para acabar com tudo. É isso que eu digo nas minhas aulas, loira, né? Bonita. Existe, Gente, isso é uma ameaça. isso existe né, um deboche sobre isso, né? As minhas raízes são morenas, mas eu sou loira. e esse deboche que existe, ele, na verdade, ele existe. Não é apenas o deboche, ele existe na hora de tu mostrar o quanto tu é competente. Então, enquanto um homem, ele trabalha tranquilamente e apresenta seus resultados, tu tem que trabalhar o que ele faz, o dobro, talvez o triplo, e comprovar que tudo isso é feito por ti e que é obra tua, né? Então, assim, perverso nesse sentido, né? Mas depois de conquistado, eu acho que a gente tem que se unir justamente para compartilhar as experiências e para se encorajar. Esse empoderamento, ele tem muito mais a ver com a autoconfiança, com essa acreditar em si mesmo, que tu é capaz, de que tu pode fazer muito mais, né, do que tu tá apresentando, porque às vezes a gente não consegue ir por medos, né? Medos que tu cria ou que são postos para ti e tu não tem coragem de enfrentar. Claro. Ótimo, isso a gente vai falar mais dentro do mundo masculino, entrar também dentro do caso da Daiane, que eu sei que ela tem muita coisa para contar pra gente, mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco mais. E voltamos com mais um programa Mulher Protagonista, onde entrevistamos mulheres que são referências em suas áreas de atuação. Aqui ao meu lado, Lili Marquísio e Daiana Goldinho, grandes mulheres. Falamos aqui sobre a questão da mudança de mindset, também desmistificar o mundo masculino, que você comentou antes do intervalo. E eu queria saber também de você, Daiana, como é que foi a sua experiência do empreendedorismo, do organizacional? Você agora é empresária. Sou empresária, é empresária. isso mesmo. E como é que foi? Porque a Pracaranga tem tudo a ver com o mundo masculino, peças usadas, peças novas, enfim, algo bem disruptivo. Como é que está sendo você falar com o fornecedor? Explica um pouco pra gente o teu caso, assim, como é que está sendo? Sim. Sofrido ou não? Não está sendo sofrido. Na verdade, eu tenho o maior orgulho de estar tocando esse projeto, porque ele é principalmente um setor muito discriminado. As pessoas ainda têm aquela ideia que é peças roubadas, né? Mas não, com a lei dos desmontes, o setor ele foi legalizado e então hoje é seguro sim comprar peças usadas. Claro, aqui eu estou falando da parte de peças usadas, mas a gente também trabalha com as peças novas. A ideia do Pracaranga surgiu de uma necessidade nossa de conseguir encontrar peças. E eu vi o meu marido perdendo o maior tempo procurando peças para um veículo e não encontrava. Então a gente viu que ele tinha uma oportunidade de negócio. Então eu digo que a ideia basicamente surgiu dele. Mas eu me apropriei dela porque eu queria realmente construir isso e pelo fato de ser uma mulher à frente disso, eu acho que faria toda a diferença. O que eu tenho muito orgulho é porque eu tenho realmente uma ponta de apoio que é o meu marido. Se não fosse ele, talvez muitas vezes a gente dá uma desanimada, porque é esse setor mais masculino, e às vezes tu fica um pouco na dúvida, devo, não devo? Tive esses momentos de dúvida. Porém, eu sempre tive o apoio dele e isso foi importante para que o negócio ele realmente saísse do papel e ele se tornasse um produto que as pessoas pudessem estar utilizando. Então, isso é muito bacana. E do setor privado, a Lili comentou que eu era empreendedora. Realmente, eu empreendia dentro de outro CNPJ, sempre, por conta do comprometimento. E isso, principalmente por isso, que eu queria ter um negócio próprio para que eu me desafiasse e visse o que eu sou capaz. Será que eu realmente consigo? Sim, a gente consegue. E não precisa ser formada em tecnologia para tu empreender em tecnologia. Você precisa ter amor e paixão no que você faz. E daí você consegue. É determinação.
Noção. E as pessoas, elas entendem isso, os fornecedores. Como é que tem sido, inclusive, não só fornecedores, tem nesse mundo de startup, inclusive, Lili, que você também atua muito junto com eles, inclusive, a questão daquela batalha dos pitches, de apresentar o seu negócio, de apresentar a ideia. Sim. Que existe muito isso. Como é que na hora você chega lá e tem muito mais meninos, muito mais homens e tem aquela bancada daqueles Shark Tanks assim olhando para você? Como é que funciona isso? Como é que é a sua atitude nesse momento? Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ser uma mulher que está representando algo realmente muito masculino. É um público 80-20. Então, eu tenho um orgulho muito grande de estar fazendo este papel. E eu me sinto extremamente feliz de poder estar representando, estar subindo num palco, estar apresentando o projeto que foi construído com muito carinho e muita determinação, realmente, assim, para que ele causasse uma boa experiência para as pessoas. Quando eu vou até as lojas, os centros de desmonte, eu sou muito bem recebida. Eu acho que é muita curiosidade, o diferente. Por que uma mulher não se interessa por moda, beleza, culinária, filhos e foi se meter no setor de peças usadas, peças novas, carro, moto, caminhão? Então, por quê, né? Sim, porque é negócio, porque a gente é capaz, porque a gente consegue isso e realmente dá para ver beleza em tudo. Então, por que não? E é isso que a bandeira que eu levanto e eu tenho realmente bastante orgulho desse projeto e eu tenho muita honra de estar subindo e apresentando ele, para seja os tubarões que forem. Ótimo. Que isso, né, a apresentação deles que eles realizam, inclusive a gente faz treinamentos, eu treino umas startups a falar em público, enfim. E como é que você traz isso olhando o seu olhar de business coach, vendo isso de fora, inclusive? Como é que você percebe? Porque eu vejo que tem muitas mulheres realmente à frente de grandes startups e na hora que elas vão apresentar, eu inclusive sou algumas vezes uma dos Shark Tanks ali, coloco minha culpa. Sim. E a gente olha, realmente elas estão todas ali falando, parece que elas falam com propriedade, mas realmente até melhor que alguns homens que estão ali. De onde vem isso, essa força, Lili? Olha, é bem interessante esse ecossistema das startups, porque ele é muito diferente da velha economia, né, que a gente está acostumada a trabalhar. Então, quando tu entra nesse movimento, não existe essa questão do gênero. Pelo contrário, quando vem uma mulher no movimento, é muito legal porque tu é muito bem recebida e até te destacam, porque tu é mulher. Né? Mas essa questão do gênero, ela realmente não é relevante. Né? Quer dizer, quem é que forma time e que conhecimento tu tens? Então, é uma inteligência de negócio, quando a gente fala de business especificamente, os negócios eles são muito rápidos, muito inteligentes e a batida é muito diferente. Né? Eu estava conversando com um amigo e ele tem uma startup, é uma fintech, e ele trabalha com criptomoedas. E aí conversei com ele de manhã e tal, aí de tarde ele me apresentou um novo sócio. Eu, como assim? Novo sócio? Mas eu conversei de manhã contigo, era só tu. Não, agora no meio-dia nós almoçamos e ele virou meu sócio, ele entrou na empresa. Deu, poxa vida, né? Que bacana esse movimento. Muito disruptivo, né? Quer dizer, é uma mentalidade, é uma mudança de mindset total, assim. Porque a velha economia não tem isso. A inovação, ela é muito lenta, ela demora para vir para o mercado, né? Essa coisa de levar para o mercado, pivotar, experimentar, é muito legal porque tem que ter um mindset da inovação e as startups realmente têm. E essa questão do gênero, ela não é relevante e a gente, quanto mulher, se sente muito bem nesse ecossistema. Sim. E eu vou te dizer, ele deveria ser copiado, né? Eu acho que a velha economia, ela tem que estar atenta a isso, porque é uma mentalidade que ela só gera valor, ela agrega valor no negócio. Sim, e esses novos modelos de negócios, por que será que é um pouco difícil para as pessoas dessa velha economia conseguirem se adaptar a isso? Será que existe alguma resistência nesse sentido? Aí a gente entra, Também, de novo. bem na questão do mindset, né? Nas crenças, nas tuas experiências vividas. Tem uma coisa que nós precisamos aprender, que é desaprender. Né? Então, assim, para eu poder inovar, como é que eu vou inovar somente com coisas que eu conheço?
com as minhas experiências, minhas vivências, meus entendimentos e as minhas verdades. Então fica muito difícil a gente poder inovar nesse movimento todo aí que está acontecendo no mundo, se eu continuar com as mesmas crenças. Eu preciso de novos modelos mentais, eu preciso de pessoas diferentes falando sobre a mesma coisa. Então, eu vou ter um olhar diferente. Para isso, eu vou ter insights, eu vou ter incrementos que podem levar a uma grande inovação. Porque a inovação por si só, se o mercado não comprar, não é inovação, né? O mercado tem que gerar valor para o mercado. E, às vezes, uma questão muito simples pode ser algo que vai trazer muito resultado para a empresa com apenas alguns ajustes. Mas esses ajustes eu só consigo fazer com modelos mentais diferentes. Fui numa reunião convidada de um grupo de empresários para a gente poder falar de inovação e eu fiquei 2 horas assistindo. Esses empresários eram todos da velha economia. E eu só deixei um recado, falei 10 minutos e disse para eles, vocês passaram 2 horas falando de inovação e não chegaram a lugar nenhum. E eles? Eles arregalaram os olhos de Mônica. Sim, olhos de Mônica. Não. E aí eu deixei o recado para eles assim, tragam novos entrantes aqui para a reunião de vocês. Sim. Convidem pessoas totalmente diferentes do ecossistema de vocês para a gente poder gerar insights para a inovação. Porque neste mesmo ambiente que todo mundo se conhece, são pessoas que se conhecem há 20, 30 anos fazendo o mesmo negócio. Exato. Que insight eu vou ter naquela reunião para inovar? Então, a inovação ela se faz com uma performance também diferente. Eu preciso fazer coisas diferentes. E as startups, elas têm um modelo muito interessante de como fazer isso. É muito rápido, é muito aberto, é colaborativo, é um ecossistema assim que ele pulsa de uma forma muito tranquila para todo mundo. Seja mulher, seja homem, a gente entra nesse movimento muito tranquila. Né? Diferente de tu entrar num movimento de inovação da velha economia. Né? Ou tu é muito inteligente, ou tu não tem nada para fazer ali. E aí tu é tirado para o lado. Então, esse modelo mental que existe nesse ecossistema das startups, ele é muito interessante, mas, além disso, ele é muito saudável. Né? Porque ele gera valor e ele gera conexões, que é muito mais do que apenas trabalho. Interessante. E falando nessas conexões hoje, como é que a gente pode deixar uma mensagem, um recado para essas mulheres que buscam essa conexão? Conexão com elas mesmas, em primeiro lugar. Conexão também com esse mercado, com esse novo espaço que está se criando, expandindo. O que cada uma poderia deixar de mensagem, experiência para cada mulher que está hoje nos assistindo aqui, que é uma empreendedora, não sabe, que já é empresária, inclusive, não sabe, mas que quer protagonizar tudo isso em sua vida. Pode começar por você, Daiane? Pode sim. Na verdade, nós temos um poder interior muito grande. Só que muitas vezes a gente não reconhece isso, a gente não tem essa noção. Então, mulher é sempre desafiada, todos os dias. Então, se desafie, procure o que te faz feliz. Não espere que outras pessoas vão te apontar ou que vão te ajudar. Identifique dentro de você realmente o que tu gosta, tu ama fazer e vai à luta. Porque mulher tem força, mulher tem poder. Adorei. 2 colocações antes da gente encerrar. Eu tenho uma loja de brinquedos, nome é Caramelle, Doces e Travessuras. E em função de eu ter estudado neuropsicopedagogia, fui poder entender justamente esse funcionamento cerebral e compreendi muito sobre criança. E por que as crianças, e hoje grandes mulheres, são o que são? Isso tudo depende de base. E essa base, nós que somos mulheres, teremos ou não filhos, mas as pessoas na qual a gente se relaciona, a gente tem que fazer estímulos. Quanto mais infantil for, melhor o estímulo. Quer dizer, ela vai crescer com mais base. Né? Eu acho que nós temos poucas mulheres atuando ainda no mercado em função de não ter os estímulos na infância. Na infância. Então, assim, por que os meninos eles ganham carrinhos e ganham caixa de ferramentas? Caixa de ferramentas, verdade. As meninas ganham bonecas. Isso. E a carruagem da Barbie. Barbie. E mais a casinha, aquela de fazer as comidinhas. Isso. Então, assim, ó, esse primeiro estímulo, ele tem que ser repensado.
Azul é de mulher. Eu amo azul. Eu A também, minha eu marca- amo azul. Eu não tenho Azul nada. e verde, as Eu olhei minhas para ela aqui cores. nessa blusa rosa, mas eu não tenho nada rosa, eu tenho muito azul. É, eu também. Muito Eu mais amo O azul, meu preto. rosa eu devo à HRN, que fez a minha marca e colocou azul marinho em rosa. Sim, linda E azul. trazendo rosa desse viés feminino, mas Certo. também colocando essa força da Lili no azul marinho, porque eu sou muito azul, né? Eu escolhi ser gremista por causa do azul. Ah. Foi pela cor, não foi pelo, né? Meu pai é colorado. Bom, eu sou colorada, eu É, adoro também. vermelho. Então, esses estímulos lá de trás, colocar para as crianças, né, Certo. para as meninas, quer dizer, elas podem fazer com a caixa de ferramenta também grandes construções. E não precisa só ser apenas as bonequinhas e brincar de mamãe e filhinho. Mas o menino também tem que ser estimulado para as questões mais sociais. Ter o filhinho para ele poder cuidar, porque ele vai ser homem e ele vai também ter que cuidar dos seus filhos. Por que o homem tem que ir para o mercado de trabalho e a mulher tem que cuidar da casa? Sim, por que não pode ser o contrário também? Mas é lá do início. Sim, E- começa na base. Isso. Sim. E a grande responsabilidade está nas nossas mãos. As mulheres têm grande influência nisso. Então, se eu quero ter um homem mais carinhoso, eu tenho que fazer esse estímulo. Se eu quero ter uma filha mais inteligente, eu tenho que fazer esse estímulo. A minha, aos 4 anos, ela já fazia planejamento estratégico. Ah, Quer dizer, que amor. o estímulo, o painel Sim. de bordo dela para fazer a programação da semana. Quer dizer, são coisas muito simples, mas que a gente pode carregar elas com instrumentos para elas poderem ir para o mercado de trabalho. E por fim, então, falando especificamente de mindset, que eu acho que, acredito que é ele que vai te levar a ter grandes sucesso na tua vida, seja ele no profissional ou no pessoal, mas o sucesso tem a ver com o teu propósito de vida. Então, antes de eu querer ter alguma coisa, eu preciso estabelecer o meu propósito. E esse propósito, onde quer que eu esteja, se ele estiver sendo cumprido, eu estarei bem, eu estarei pleno, eu estarei feliz. Então, base de tudo, propósito de vida. Ok, ótimo, muito obrigada. Ótimo conteúdo de vocês, com certeza. As protagonistas empreendedoras e empresárias, desde pequenininhas, tanto elas vão conseguir crescer e realmente serem motivadas por isso. Muito obrigada, agradeço a presença de vocês aqui. Obrigada, Ok? Michele. Obrigada. E agradeço a vocês também a presença de vocês, em terem nos assistido. E não esqueçam que ideias são somente ideias, então tivermos ação para realizá-las. Então, até o próximo programa, Protagoniza a Sua Vida. Até mais!